E aí, Luiz, transição energética é solução ou só mais um negócio? Então, eu suspeito que seja negócio, né, Bianca? Mas assim, o que é transição energética? É verdade, para começo de conversa, né? Bom, será que é só trocar a energia produzida por combustíveis fósseis por energia limpa, tipo solar, eólica, essas coisas? E assim a gente já vai combater as mudanças climáticas? Deve ser isso, né, Bianca? Tal solução verde. Vamos fazer essas mudanças aí, só trocar um combustível pelo outro, tá tudo resolvido. Mas será que é tão simples assim? Tipo, trocar gasolina por carro elétrico e bola pra frente? Não sei. Transição energética, que é um nome bonito, né? Se a gente for olhar, essa transição energética, ela é tão uma falácia que vem como se fosse para resolver os problemas, né? Trazer mais igualdade, trazer o bom convívio com a natureza. A gente vê que não. Quando a gente vai pensar, vou trocar um carro a combustão por um carro elétrico, né? Só que o carro elétrico ele precisa de 6 vezes mais metais do que um carro a combustão, por exemplo. 71% da vazão das águas subterrâneas utilizada hoje pelo setor mineral não apresenta informações necessárias. Então nós podemos e estamos vivendo várias crises hídricas em muitos lugares que estão atrelados ao processo do uso irrestrito e ilegal por parte das mineradoras desses bilhões de litros de água. O que se prevê é um crescimento de pelo menos 30% na demanda por alumínio até 2050. Isso para a gente alcançar uma transição energética satisfatória. Então a tendência é que a gente tenha ainda mais produções de novas minas e novas plantas de alumínio, não só no Brasil, mas pelo mundo. Começa agora o primeiro episódio da série Transição Energética, Solução Verde ou Negócio, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Comissão Proíndio de São Paulo. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com o Luiz Brasilino. Salve! E o assunto está mais quente do que nunca. Essa semana começa um dos principais eventos sobre meio ambiente do mundo, a COP28, a 28ª Conferência do Clima da ONU. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas acontecerá entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes, um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Líderes de mais de 190 países vão discutir estratégias de combate ao aquecimento global. Especialistas dizem que as metas estabelecidas no Acordo de Paris não são suficientes para evitar os efeitos mais danosos das mudanças climáticas. Por isso, os países precisam assumir compromissos mais ambiciosos. Um dos focos das discussões da COP28 vai ser acelerar a chamada transição energética. E ainda que exista toda uma contradição de um evento como esse ser patrocinado por mineradoras, petroleiras, é preciso que a sociedade civil consiga influenciar as decisões sobre esse assunto. Exato, Bianca. E é por isso que a gente está lançando essa série especial de 3 episódios. A ideia é justamente entender melhor os interesses por trás das opções da transição energética. Será que é mesmo só mudar a tecnologia ou a fonte de energia que os problemas vão se resolver? E mais ainda, será que um debate protagonizado por transnacionais pode contemplar as demandas da sociedade civil? Ou seja, proteger o meio ambiente e seus povos? Os episódios trazem relatos de pesquisadores, especialistas e movimentos sociais para saber os reais impactos dessa transição energética liderada pelas grandes corporações de energia e mineração. E também pensar junto com a sociedade civil que transição energética é essa que queremos. Neste primeiro episódio vamos te explicar o que é a transição energética, na teoria e na prática, porque afinal ela já está acontecendo.
e te contar como isso aumenta a demanda por mais áreas de mineração. Vamos falar também sobre como isso pode afetar o desmatamento e a qualidade de vida das populações, tanto onde essas mineradoras se instalam, quanto no planeta como um todo. Solução verde? Será mesmo? Então, bora lá começar. Muitos de nós ouvimos falar sobre transição energética há um tempo, mas a verdade é que pouca gente sabe de fato o que é essa tal transição energética e se ela é mesmo necessária nesse contexto de mudanças climáticas que a gente vive. A transição energética, assim como é uma das palavras mágicas que tem vários significados. Ela entra no âmbito de sustentabilidade e coisas do gênero. A gente pode dizer que existe o que ela deveria ser e o que ela está sendo de fato. Esse é o Bruno Milanês, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Bruno é um dos principais pesquisadores do assunto da mineração e da transição energética atualmente no meio acadêmico e em diálogo com movimentos sociais. Ele também coordena o grupo de pesquisa em extensão chamado POEMAS, abreviação para Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. O debate sobre transição energética, ela surge a partir da constatação de que, para debater a questão de mitigação de gases de efeito estufa, o elemento fundamental é a emissão de gases provenientes do uso energético. Então, em termos globais, cerca de 73% das emissões de gases vêm de combustíveis, particularmente combustíveis fósseis e de energia. Então, a transição energética que ela poderia ser, ou deveria ser, é a redução do uso de combustíveis fósseis. Então, como é que a gente vai estar pensando quando a gente fala em redução? É de uma forma bastante ampla. Ela envolve usar menos combustíveis fósseis, mudar o padrão de produção e consumo, reduzindo menos energia, mudar a tecnologia, substituindo os combustíveis fósseis por outras fontes energéticas de baixo carbono. Bom, isso é a transição energética na teoria, mas veja bem, na nossa conversa com o Bruno, ele contou pra gente que na prática a teoria é outra. Só como é que ela está acontecendo na prática? Estão pegando só esse último pontinho. Estão traduzindo ou simplificando a ideia de transição energética a simples troca de fontes energéticas. Então mantemos o nosso padrão de vida, mantém a vida como ela está, porém a gente para de usar combustível fóssil e vamos usar energia solar e eólica como se isso fosse resolver o problema das mudanças climáticas. Levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgado nesta segunda-feira, mostra que no Brasil o número de dias com ondas de calor passou de 7 para 52 em 30 anos. 2024 pode ser um ano mais quente que o atual. O fenômeno El Niño deve durar pelo menos até abril do ano que vem e, com isso, eventos climáticos como ondas de calor, inundações e secas podem ser mais graves. Foi o que informou a ONU, a Organização das Nações Unidas, nesta quarta-feira. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira 3.700 desabrigados, 13.000 desalojados e 4 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde a última quarta-feira. Ao todo, 158 municípios reportaram danos e uma série de transtornos por causa dos temporais no estado. A transição energética é essencial nesse cenário de eventos extremos que estamos vivendo no mundo. Como o Bruno disse, isso porque a maior parte das emissões dos gases de efeito estufa está relacionada ao uso de energia no mundo inteiro. Mas a questão é que não adianta nada mudar apenas a matriz energética e continuar o mundo da forma como está. Substituir os carros a gasolina por carros elétricos em vez de investir em transporte público, seguir erguendo prédios de escritório sem janelas que dependem de ar-condicionado 24 horas por dia, e aí abastecer esse modelo com energia limpa. Parece insano, mas esse é o negócio da transição energética capitaneado por grandes mineradoras e empresas de energia. Preciso te contar uma coisa. A vida é uma jornada cheia de transformações. Eu tô grávida. E é por isso que a Shell está comprometida com a transição energética. Porque a gente precisa pensar no mundo que a gente vai deixar para essa criança. Impulsionando no presente a energia que contribui para o futuro. O que essas empresas não falam é sobre o aumento gigantesco da demanda de novos minérios desse modelo.
A crítica central do pesquisador Bruno Milanese é exatamente nessa questão da alteração da matriz energética. Essa mudança de tecnologia, né, necessariamente ela vai modificar os produtos que a gente usa e os insumos que são usados. Então, só para ter uma ideia, né, quando a gente vai pensar, vou trocar um carro a combustão por um carro elétrico, né? Só que o carro elétrico ele precisa de 6 vezes mais metais do que um carro a combustão, por exemplo, por causa dos componentes dos motores. Se eu vou pensar em mudar a matriz de geração de energia, eu tenho que levar em consideração que, por megawatt gerado, um parque eólico ele vai consumir cerca de 6 vezes mais a energia do que uma termoelétrica a gás. Né? Se esse parque eólico for offshore, se ele for no mar, né, vai consumir 16 vezes mais metais. Né? Com isso, não estou dizendo que a gente tem que manter as usinas termoelétricas a gás, porque elas geram problemas sérios. Mas a gente tem que entender que existe um custo também você fazer essa transição, e esse custo ele se dá basicamente do ponto de vista ambiental e social. Talvez não, em parte na geração, porque esses parques vão ocupar espaço, eles vão competir por terreno com pescadores, comunidades tradicionais, com o próprio ecossistema. Né? Mas também vai competir por espaço na hora que você vai extrair esses metais para montar esse tipo de estrutura. Então, para ter uma ideia, né, num estudo feito pela Universidade Tecnológica de Sydney, eles estimam que se a gente mantivesse nosso padrão de consumo, tá? Vamos manter a vida como está, vamos só mudar, vamos pegar a varilha de condão e transformar tudo que é fonte fóssil em fonte renovável. Eu ia precisar aumentar a minha extração de lítio em 8.800%. Tá? Eu preciso aumentar a extração de cobalto em 1.700%. Disprósio, que é um mineral do conjunto de terras raras, 640%. Neodímio, que é o mineral de terras raras, 590%. Quer dizer, então, a gente está falando de um aumento de escala que a gente nunca viu antes. Isso estou falando em 20 anos, 30 anos, os impactos são significativos. E a gente pode ir além. Nesse mesmo estudo, quando eles comparam a necessidade de alguns metais para atender essa demanda, no caso do níquel, do lítio e do cobalto, a gente não teria as reservas suficientes na Terra para produzir ou armazenar toda essa energia. Ou seja, não tem lítio, nem níquel, nem cobalto suficiente para fazer essa transição. E ao invés de lidar com esse problema, a gente simplesmente assume que trocando um carro por outro, botando uma placa solar na minha casa, está resolvido o problema. E não é só a demanda por minérios que vai aumentar. A produção desses insumos é extremamente intensiva em energia, como disse o Bruno, mas também em água, impactos socioambientais e mão de obra. A demanda por trabalho, em tese, poderia ser um aspecto positivo, mas não nas condições encontradas nos locais de exploração. A solução a partir da transição energética, ela propõe um conjunto de medidas, na verdade, de aceleração do capitalismo em direção ao capitalismo verde. Esse é o pesquisador Luiz Vanderlei Jardim. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense e membro do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Então, o que a gente vai ter nesse processo é uma maior produção de automóveis elétricos, né, com baterias. A gente vai ter uma adaptação do modelo energético para eólicas, por exemplo, ou solares, né, usinas solares. O que a gente tem em torno disso é uma série de impactos em cada um desses novos mecanismos. Ou seja, a gente vai produzir novamente um volume enorme de carros. Não se pressupõe nenhum tipo de adaptação dos carros que hoje existem, né, para um novo modelo de carros elétricos. Então, a gente vai produzir uma nova frota de carros. E, para isso, a gente vai precisar de um conjunto de extrações de minério, né, produzindo aí impactos em comunidades, produzindo aí contaminação de água, produzindo também um grande excesso de consumo de água, produzindo conflitos, violência com as comunidades onde se exploram os minérios, mas também ao longo da cadeia, como a produção de aço, a produção de alumínio, né, ao longo da cadeia, não só na extração, mas na transformação do minério em alumínio, do minério em aço, a gente também vai ter um conjunto de impactos, seja pela poluição do ar, seja pela contaminação, seja por inúmeros acidentes trabalhistas, né? Então, o impacto dessa solução é gigantesco ao longo de toda a cadeia, desde a mineração até a produção de novos equipamentos dessa transição energética. O cenário é bem complexo, né?
Aliás, você sabia que a mineração usa quase 600 bilhões de litros de água por ano sem indicar a fonte de onde ela vem? Pois é, isso foi o que apontou um estudo da ONG Fase, divulgado agora em novembro de 2023. Como você deve estar percebendo, a transição energética precisa sim ser feita, mas da forma como está sendo apresentada, vai provocar uma imensa demanda por recursos naturais. E isso tem impacto. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não exige mais um esforço de imaginação. Nesta sexta-feira, exatamente uma semana depois do desastre, surgiram imagens que documentam a tragédia. Câmeras instaladas em equipamentos da Vale registraram o colapso da barragem e o avanço avassalador da lama sobre pessoas, sobre construções, sobre veículos. Em 2015, o rompimento da barragem da mineradora Samarco, no município mineiro de Mariana, provocou 19 mortes e espalhou rejeitos que causaram prejuízos materiais e ambientais em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mais de 6 anos depois, muitas famílias ainda não receberam a reparação pelos danos e continuam sofrendo com os rejeitos de minérios que vazaram no desastre. No país dos desastres de Brumadinho e Mariana, a gente sabe do potencial da mineração onde vai dar ruim, para não dizer outra coisa. E quem vive na pele esse impacto é a Aline Ruas, da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Ela é do quilombo Arraial dos Crioulos e mora hoje no município mineiro de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Essa é uma das regiões que está sendo bem demarcada pelo capital para a exploração de lítio, por meio da empresa Sigma Lithium. Vale lembrar que essa é uma das áreas mais pobres do Brasil. A nossa grande preocupação com esse modelo de transição energética é porque vem causando vários impactos na vida dos povos. Vou falar da região onde estou, do Jequitinhonha, mas que não é diferente de nenhuma outra parte do Brasil, porque elas têm o mesmo modelo de violação de direito, né? Então, aqui, né, a gente está percebendo, na região de Itinga, por exemplo, que é onde a Sigma já está fazendo a exploração, né, começou esse ano, uma primeira violação de direito, né, no nosso entendimento, né, dos impactos, é que o povo não houve uma participação desse processo, né, então, no Brasil, o povo não participa do que é um bem mais estratégico, né, que é a energia em si, e nem a informação. Então, lá em Poço Dantas, né, em Piauí, Poço Dantas, já temos, né, por conta das explosões, né, tem casas que estão a 200 metros, né, de distância da planta da Sigma, por exemplo, e onde casas estão rachadas, mas a empresa nega, né, que são frutos da exploração de mineração. Há um adoecimento físico, respiratório, por conta das poeiras, né, que não são poeiras, porque quem é do semiárido, nós somos acostumados com poeira, mas não são poeiras, né, é o pó da pedra mesmo, né, que a gente chama aqui da mineração. Então, problemas respiratórios, né, as famílias estão tendo, e também outras questões que estão relacionadas à saúde, né, à saúde mental. Porque devido aos barulhos das máquinas em trabalho o tempo inteiro, durante quase 24 horas por dia, isso perturba toda a lógica da comunidade, das vivências do povo ali daquela região, né? E sem falar da questão que está relacionada à água, que nós temos, né, um córrego, né, que é o Piauí, e ele também está sendo contaminado, no nosso entendimento, por essa poeira, entre aspas, da exploração de minério. Outros impactos que a gente já percebeu esse ano foram casos de violência, de tentativas, né, de estupro com mulheres aqui na cidade, aumentos de acidentes, né, aumento também dos preços de aluguel. O Bruno Milanês aprofunda também esse assunto dos impactos da mineração e a relação disso tudo com as questões das mudanças climáticas. E a mineração, como qualquer atividade, mas ela principalmente como uma atividade que é intensiva em recursos naturais, ela gera uma série de danos. Primeiro a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala em mineração, a gente tem que conceber que a mineração essencialmente é um setor que faz gestão de resíduos. De toda movimentação de massa e material que a mineração faz, a menor parte é o que interessa.
o resto vai ficar no ambiente de um jeito ou de outro. Então, se eu pegar o lítio, para dar um exemplo, tá, gente? Quando a gente vai pensar, a gente fala... Quem está mais ou menos acompanhando esse debate, eu vou muito falar dos salares lá, do triângulo do lítio, que é onde você tem grande concentração de lítio, que é um metal importante para fazer baterias, né? Só para localizar um pouco aqui a discussão. Então, ali pegando Chile, Argentina, Bolívia, então ali onde eles estão tirando, na América Latina, a maior quantidade de lítio, a concentração vai de 100 a 1.600 miligramas por litro. Então imagina você pegar 1 litro da água do salado, da salmoura, né, e dali você vai tirar 100 miligramas do lítio. E para cada bateria de cada carro são mais de 5 quilos. Então vamos imaginar a quantidade de consumo de água. Quando a gente está falando aqui no caso do Brasil, a gente não tira lítio de salário, a gente tira de rocha, né? Então a mineração mais próxima com o que a gente está acostumado, quando a gente pensa em mineração de ferro, cobre, ouro, etc. Aqui no Brasil, assim, na média, na verdade, né, a gente vê em algumas reservas... a concentração vai de 0,5% a 2,5%. O que eu estou falando? Que se eu tirar 1 tonelada de subsolo, eu vou ter 5 quilos de lítio. Então vamos pensar a proporção aqui. A cada 100 quilos, 5 só me servem. O que a gente faz com os 95? Ficam largados na região onde está tendo a mineração. Seja na forma de rejeito, seja na forma de estéreo. Então você tem, quando a gente fala de mineração, tem esse impacto que é muito significativo de qualquer atividade de mineração, que é a transformação da paisagem, né? Você transformar uma série de montanhas, uma série de morros em buracos. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto que é importante a gente pensar, trazendo para o contexto brasileiro, e não apenas agora falando do lítio, mas dos minerais críticos em geral, né? Num dos estudos que eu organizei aqui, a gente veio tentar entender onde é que estão os principais vetores de expansão para a extração de minerais críticos no Brasil. Onde é que as empresas estão fazendo mais pesquisa ou pedindo mais direito de pesquisa para extrair esses minerais críticos no Brasil? Que são o lítio, mas também tem o cádmio, o cobre, o manganês, o nióbio, o alumínio e alguns outros. Assim, quando a gente fez esse mapeamento, a gente pegou 3 vetores principais, né? O primeiro deles é um vetor que pega lá pelo Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, entra pelo interior da Bahia e vai subindo pelo interior de Pernambuco até chegar no Ceará. O que ele está atravessando? Exatamente o nosso semiárido, que já é uma região onde existe estresse hídrico, né, e onde as empresas pretendem, para retirar esses minerais, realizar atividades que são intensivas em água. O que é de se esperar que aconteça por aí? Uma série de conflitos sociais, como a gente já vê acontecer no Vale de Jequitinhonha, exatamente associado a um projeto grande de lítio que tem lá. Qual que é o segundo local onde tem maior concentração? Norte do Mato Grosso, pegando um pedaço do sul do Pará. O que a gente tem ali? Cerrado. Né, onde a gente está exatamente do Planalto, onde tem as nascentes dos principais rios do Brasil, já altamente impactado pelo agronegócio, que vai ter uma outra atividade altamente impactante, que vai ser a extração de alguns minerais críticos. E o terceiro local onde a gente consegue verificar mais perspectiva, mais pesquisa, buscando esses minerais críticos, pega o sudeste do Pará e uma região norte de Roraima, exatamente no entorno de terras indígenas, onde a gente tem ainda a área de floresta amazônica conservada. E aí você entra no dilema, né? Você vai ter uma atividade extrativista, né? Extrativa, vai abrir frente de mineração no meio da Amazônia, provocar desmatamento, emitir gás de efeito de estufa para gerar minerais críticos para te salvar da mudança climática que você está gerando, né? Então é o paradoxo que é criado. Ainda sobre as consequências da extração de minérios, ouvimos também o Márcio Zonta, da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN. Ele divide os impactos previstos para a transição energética em 4 grupos principais. Primeiro, relacionado à mineração, é o próprio desmatamento florestal. Então, se a gente for pegar pesquisas do INPE de 2021, as comparações que o INPE faz, nós vamos ter, então, um acréscimo, por exemplo, na derrubada da floresta amazônica de 121 km². Isso para dar lugar às atividades de mineração. Isso é um pico histórico registrado pelo INPE. Ele dá uma recuada em 2022, mas em 2023 ele volta a subir. Então, de janeiro a agosto, a mineração foi responsável de 2023 por desmatar 76 km² de floresta. Então, um estrago maior do que o ano inteiro de 2022, que foi 64 km². A maior área desmatada este ano se concentra no Pará, com 49 km², seguido do Amazonas, com 16 km² de florestas derrubadas para a mineração. Tá, mas aí você vai dizer, tem o advento do garimpo na Amazônia. Tem o advento do garimpo na Amazônia, mas não podemos esquecer que 90% da mineração industrial no Brasil hoje se concentra na Amazônia.
Então não é só a questão do garimpo. Essa mineração tida como mineração industrial, ela é responsável pelo desmatamento desenfreado na floresta amazônica. A segunda questão que eu chamaria atenção é que o uso irrestrito e ilegal de água. E isso vai causando um descontrole nas bacias hidrográficas do Brasil. Então nós podemos e estamos vivendo várias crises hídricas em muitos lugares que estão atrelados ao processo do uso irrestrito e ilegal por parte das mineradoras desses bilhões de litros de água. A terceira questão que eu chamo a atenção também, que é mais uma contradição dessa falácia da transição energética pelos minerais, é o que a gente chama da criação de um latifúndio de um novo tipo, mas ainda com a estrutura arcaica. O que é? É onde o interesse pelo subsolo das mineradoras proíbe o uso social do solo para a agricultura e outras demandas da sociedade, provoca a expulsão dos camponeses, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e vai causando então uma concentração fundiária que vai elevar inclusive, uma urbanização, um inchaço da urbanização em muitas cidades mineradas. E se a gente for pegar os dados então, por exemplo, do MAP Biomas, que é orquestrado por uma série de universidades, empresas e tudo mais, é que a área ocupada pela mineração no Brasil ela cresceu 6 vezes em 35 anos. Mas nós estamos falando que até 2020 nós tínhamos quase 100 mil hectares em posse da chamada mineração industrial. O problema é que você cria um caos nessas cidades, porque como há uma concorrência muito grande, uma massa de trabalhadores que não está no mercado de trabalho, seja diretamente na mineradora, na terceirizada, quarteirizada, quinteirizada e até sesterizada, como é o mundo mineral, você joga o preço do salário lá embaixo, pelo nível de concorrência, e deixa aí numa massa ali de stand-by, para que caso haja necessidade de utilizá-la, você utiliza. Só que os preços em média salariais dessas cidades são muito abaixo inclusive do salário mínimo. Então tem muitos trabalhadores em terceirizadas, quarteirizadas, quinteirizadas que estão abaixo do ganho do salário mínimo, trabalhando com o trabalho direto das mineradoras. Então veja que o contexto da expoliação, tanto da natureza, quanto dos trabalhadores, leva a lucros exorbitantes, como a Vale tem todo o trimestre, Eu nem gosto mais de ver os lucros da Vale, porque são coisas absurdas, mas se quem quiser dar no Google e procurar, é simples de achar. Mas a Vale nunca leva prejuízo, porque ela tem essa combinação da expoliação da natureza com a expoliação do mundo do trabalho, que eleva a lucratividade dela lá em cima. Então, os impactos, esses são os principais impactos que a gente tem chamado a atenção, que são os impactos que, veja, se não há possibilidade de um bem-estar social, não há possibilidade de uma harmonia do indivíduo que vive no campo ou na cidade ter relação com a natureza de maneira racional, nós estamos dizendo que não há possibilidade de ter, então, a chamada transição energética. É mais um nicho de mercado para o capital do que propriamente uma resolução para as crises climáticas, para a crise ambiental que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Pois é, a simples mudança de fonte de energia pode acarretar em impactos ambientais e conflitos sociais com povos e comunidades tradicionais, muito diferente do discurso verde apresentado pelas mineradoras. Então, nós do MAB, a gente sempre pautou uma transição energética, No entanto, não pela tecnologia, pela matriz tecnológica em si, mas para quem que vai servir essa tecnologia, essa fonte de energia. Aqui estamos ouvindo de novo a Aline Ruas. E aqui na região, eu estou falando da região do Vale do Jequitinhonha, Araçuaí, onde foi, entre aspas, descoberto essa grande reserva de lítio, que é um dos principais minerais de ponta para a transição energética, dentro da produção de carros elétricos. E realmente, o que a gente percebe hoje pelas mineradoras é esse discurso da mineração verde, algo que vem para desenvolver de uma forma sustentável. Esse é o discurso. No entanto, essa transição energética, pensada para atender, no entendimento nosso do MAB, ao capital, ela não diverge só se for dos dólares, que vão ser investidos, nos bolsos das empresas. Porque o que vem causando a exploração de lítio na região do Vale do Jequitinhonha já é um absurdo de mineradoras quererem explorar numa área de preservação ambiental com catalisação de mais de 100 nascentes,
ou seja, é uma caixa d'água daqui de Araçuaí, onde tem povos tradicionais, que tem uma lei que os protege, né, que é a OIT 169, e onde, né, que chama-se a Chapada do Lagoão, né, que é essa área de preservação ambiental, onde essas empresas também querem explorar, porque tem grandes reservas de lítio. Então, como que é verde, se quer tirar a água, né, de uma região que é semiárida, e os territórios dos povos, né, uma região de grande biodiversidade. O que a gente percebe que há uma proposta de transição energética que não é pautada pelos interesses da soberania nacional. Os interesses da soberania nacional, que eu digo, são os interesses da soberania nacional e popular, onde o povo participa, onde o povo é o centro do debate, né, os interesses do povo brasileiro. A forma como as mineradoras elas vêm, né, elas já vêm com um discurso pronto, apoiado, no caso de Minas Gerais, pelo governador Zema, onde ele vai a Nova York, né, fazer a propaganda para a exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha, numa região que tem uma das maiores concentrações de quilombo do Brasil. Essa já é uma violação, né, de direito à consulta prévia informada que os povos tradicionais têm. Né? Então, essa transição energética, que é um nome bonito, né? Se a gente for olhar, é um nome bonito. Essa transição energética, ela é tão uma falácia que vem como se fosse para resolver os problemas, né? Trazer mais igualdade, trazer o bom convívio com a natureza. A gente vê que não, que ela viola direitos, ela não respeita o povo do território. E como que o mundo, que é uma ordem mundial, como que o mundo está pensando em transição energética, onde temos hoje países brigando pelo petróleo? Então, a gente vê que tem contradições. Na verdade, a disputa é para quem vai ter os bens estratégicos da energia, que faz a produção de mercadoria não parar. Peraí, então a gente vai poluir e desmatar a floresta ainda mais para mudar a fonte de energia? Pelo jeito que a coisa caminha, sim, é isso mesmo. A Amazônia é vista pelo setor mineral como fronteira para a expansão de suas atividades. Para você ter uma ideia, os requerimentos minerais registrados na Agência Nacional de Mineração já respondem por 22% do território do bioma. Só de áreas de lavra em operação ou autorizadas a iniciar a extração são quase 2.600.000 hectares. Ou seja, o equivalente a 2.600.000 campos de futebol. E pesquisando para esse episódio, a gente descobriu que a dinâmica de ocupação dos territórios pela mineração é diferente do agronegócio. Enquanto a agropecuária come pelas beiradas, as empresas mineradoras se orientam pela concentração dos minérios e, assim, acabam por instalar projetos em áreas mais remotas e preservadas. A mineração desmatou mais de 405 quilômetros quadrados da Amazônia Legal nos últimos 5 anos. O levantamento é do G1 com dados do Instituto de Pesquisas Espaciais. Segundo o sistema DETER do INPE, 2019 e 2020 registraram recordes nesse tipo de desmatamento. Não por acaso, as concessões de extração mineral ameaçam 11% das florestas intactas do mundo. Essa lista é liderada pelo Brasil, que é responsável por 41% dessas concessões e 60% do total da área ameaçada em todo o globo. Esses dados estão em um artigo do Bruno e do Luiz que publicamos em nosso site. O link vai estar aí na descrição deste episódio. Um outro ponto que eu queria trazer para essa conversa é que o desmatamento não é causado só pela mineração ilegal. As atividades regulares também devem ser responsabilizadas. Projetos minerais podem aumentar significativamente a perda florestal a uma distância de até 70 quilômetros das minas. Assim, as operações minerais de grande escala na Amazônia têm um potencial para gerar um desmatamento até 12 vezes maior do que a área de lavra concedida. Fato é que a extração global de minérios metálicos dobrou entre 2000 e 2020, passando de 5 para 10 bilhões de toneladas.
Percebendo essa rápida expansão das atividades de mineração, o professor Stefan Gil-Jun, do Instituto de Economia Ecológica da Universidade de Economia e Negócios de Viena, decidiu conduzir um estudo para avaliar, pela primeira vez, o impacto da expansão de áreas de mineração nos países tropicais. Para isso, foi utilizado um mapa das áreas de mineração globais, abrangendo 11.500 km² de área de mineração industrial em todo o mundo. A esse mapa, o professor Stefan e os demais pesquisadores da sua equipe sobrepuseram dados de perda florestal do Global Forest Change. O objetivo era quantificar o desmatamento direto causado pela expansão de áreas de mineração desde o ano 2000. O que eles descobriram é que, por causa da expansão das áreas de mineração para as florestas, mais de 3.200 km² de floresta tropical foram perdidos nos últimos 20 anos. O país número 1 em desmatamento é a Indonésia, que perdeu quase 60% do total de florestas. Em seguida aparece a gente, o Brasil, e depois Gana e Suriname. Esses 4 países representam 80% do desmatamento total provocado pela expansão de minas industriais. Com relação ao desmatamento indireto provocado pela mineração, dos 26 países tropicais investigados, 18 mostraram um maior desmatamento nas proximidades das minas. Portanto, o estudo concluiu que a mineração realmente induz desmatamento adicional. Por fim, os pesquisadores calcularam cenários de expansão da mineração e descobriram que, no caso do Brasil, a cada 100 metros de expansão das minas, isso desencadearia cerca de 150 km² de desmatamento. Se você se interessou por esse estudo, a gente deixou o link na descrição deste episódio. Ele foi publicado em 2022 na revista acadêmica PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A gente gostaria de encerrar o episódio com um relato do Luiz Jardim sobre a realidade em Parauapebas, no Pará. A descrição é uma síntese do potencial destrutivo da transição energética vista apenas como mais um negócio. Em geral, as mineradoras dizem que a mineração não produz muito desmatamento. Em geral, elas dizem que o desmatamento está restrito à mina. Mas o que acontece quando uma mineradora chega? Junto com a mineradora vem uma tensão sobre o solo. Vem uma tensão de novos atores. Vem com ela grileiros, vem com ela madeireiros. E isso produz uma intensificação do desmatamento na Amazônia. A gente não pode atribuir diretamente ao alumínio o aumento do desmatamento. Mas a gente pode atribuir a esses grandes projetos o aumento do desmatamento. São eles que produzem, inclusive, um crescimento do volume de dinheiro que circula nessas regiões, fazendo com que as pessoas, empresários, tenham dinheiro para grilar terra, para investir em empreendimentos madeireiros, para mudar áreas de floresta em áreas de produção agrícola, para mudar áreas de floresta em áreas de pecuária. Então, isso faz com que se intensifique o desmatamento na Amazônia. Se a gente pegar, por exemplo, o caso de Parauapebas, de Carajás, da Vale, é assustador, porque só ficou um pedacinho de floresta preservada. O entorno todo do empreendimento, que não é unidade de conservação, que foi criada para esse entorno da mineração, foi desmatado. E a Vale vai dizer, não foi ela quem desmatou para produzir mineração, mas foi o processo da chegada da Vale, o crescimento dessas cidades, o aumento da acumulação de dinheiro nessas regiões que faz com que a floresta vá paulatinamente se transformando em pasto, se transformando em grãos, se transformando em outros usos que não a floresta. Então a mineração induz o desmatamento. Prevê-se que entre 2000 e 2015 a mineração foi responsável por aproximadamente 10% do desmatamento da Amazônia nesse processo de indução do desmatamento. Desmatar para fazer a transição energética. Acredite se quiser. Pois é. E agora, nesse momento de COP28, será que as demandas dos movimentos sociais vão estar no centro da pauta? Será que as empresas vão mostrar os dados de desmatamentos e violações de direitos humanos? E os impactos para as comunidades tradicionais, como é o caso dos quilombolas que vivem em Oriximiná, no Pará, e há mais de 30 anos convivem com os impactos da extração da bauxita no meio da floresta. Este é, aliás, o tema do próximo episódio dessa série especial.
Este foi o primeiro episódio da série Transição Energética, Solução Verde ou Negócio, especial do Guilhotina em parceria com a Comissão Pró-Índio de São Paulo. A CPI-SP é uma organização que trabalha há mais de 40 anos com povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas pela defesa de seus direitos. Para saber mais sobre o trabalho, visite cpisp.org.br e acompanhe pelo Instagram, @proindiosp, tudo sem acento. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou deste episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que se interessa por este assunto. Voltamos na quinta-feira com o episódio regular do Guilhotina. O segundo episódio dessa série vai ao ar no início de 2024 e você fica sabendo do lançamento pelas nossas redes sociais e pelo site do Le Monde Diplomatique Brasil. A produção deste primeiro episódio foi feita por mim, Bianca Pio, pelo Luiz Brasilino e pela Beatriz Pasqualino. A apresentação e o roteiro foram feitos por mim e pelo Luiz Brasilino. A edição é da Beatriz Pasqualino e a sonorização do André Paroche pela Rádio Tertúlia. Neste episódio você ouviu áudios da TV Senado, TV Câmara, Shell, Globo News, Jornal Nacional Rede Globo e Rádio Agência Nacional Agência Brasil. Até mais! Série especial Transição Energética, Solução Verde ou Negócio? Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Comissão Pró-Índio de São Paulo. Apoio técnico, Rádio Tertúlia.